Olá, Tutameia começa agora mais uma transmissão ao vivo, sempre trazendo para você uma entrevista com um personagem, uma figura aqui da vida do Brasil que nos ajude a compreender melhor o Brasil que vivemos, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Nesse dia, nessa quarta-feira, dia 15 de agosto, é um dia muito especial aí para o Brasil, para a democracia brasileira, que foi registrada a candidatura de Lula à presidência da República. Tutameia passou, fizemos várias transmissões ao vivo ao longo do dia, acompanhando todo esse processo, e chegamos agora à noite com uma chave de ouro, né? Ela é Eleonora, ele é o Rodolfo, e ela é nossa convidada especialíssima, Monja Cohen, que a Eleonora já vai apresentar para você com mais detalhes. Certamente você já conhece, já ouviu falar dela, mas antes da apresentação eu queria lhe convidar para participar dessas transmissões, não só mandando seus comentários, mas ajudando a levar mais longe as reflexões, o debate que fazemos aqui no Tutameia, compartilhando essa transmissão na sua rede de amigos, né? E saiba que depois da transmissão ao vivo, a gente também, toda a nossa conversa vai ficar disponível no YouTube, no nosso canal de vídeo, que é o youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E todo o nosso trabalho fica ancorado no site Tutameia, tutameia.jor.br. Eleonora, a palavra está contigo. Monja, muito obrigada por estar aqui hoje. Para nós é muito legal poder ter aqui a sua visão, poder compartilhar suas ideias, é muito bom. Acho que Monja Cohen não precisa de apresentação, né? É fundadora da comunidade Zen Budista, acho que todo mundo já conhece a Monja. E a gente queria começar perguntando, o Brasil está num momento muito especial, né, que há muita tensão, há muita polarização. Então, eu queria que a senhora falasse primeiro assim, de como é que a senhora está vendo o Brasil de hoje, né, nesse dia que o Rodolfo falou em especial, mas como é que a senhora está vendo o Brasil hoje? É bom você falar sobre isso, porque, primeiro, a alegria de saber que foi registrado, né, Lula como presidente, que é muito querido. Acho que foi um presidente excelente e é por isso que a gente quer dar continuidade àquilo que foi muito bom. Tive a alegria de poder estar com ele, visitando ele algumas semanas atrás. O olhar de amor profundo, de uma ternura tão grande. E ele me disse coisas muito interessantes. Ele disse: eu não tenho raiva de ninguém. É uma pena a gente ver o Brasil assim tão polarizado, e eu concordo plenamente. Por que nós temos que odiar quem não pensa como eu penso? Quando, se estamos falando de democracia, é a possibilidade de termos partidos diferentes, pontos de vista diferentes, e não precisamos insultar ninguém, nem ficar com raiva de ninguém que pense de forma diferente. O que eu tenho visto? Pessoas que vêm cochichar para mim: Monja, eu também votei no Lula. Não são capazes de falar em voz alta. E eu queria saber que medo é este. Que medo é este que nós estamos vivendo, que as pessoas têm medo de se posicionar. Elas cochicham para mim nos lugares. Foi a um restaurante, a dona do restaurante no interior do Brasil chegou do meu lado bem baixinho e disse: Monja, eu também gosto do Lula. Por que tem que falar baixo? Por que estamos com medo de nos posicionar? Por que está tendo tanta essa agressão? Porque as pessoas são ameaçadas de que, se elas puserem nas suas redes sociais que são a favor do Lula, não vão ter emprego, vão ser mandadas embora. O que é isto? Então, se nós estamos falando de democracia, nós não estamos vivendo essa democracia. E a esperança que a gente tem é que possa reverter esse quadro. Porque está todo mundo com medo, está sendo uma agressão muito grande da parte das pessoas que não são do PT, que são contra o PT. Mesmo o PT dividido nas suas várias alas, há muitas pessoas contrárias. Então, a minha visita ao presidente Lula também causou muito impacto. Muitas pessoas chegaram para mim e disseram: como que você foi lá? Como que você foi? Porque é um ladrão. Eu falei: não é ladrão não, minha filha. Você tem que olhar melhor isto, né? Quem é que fez bem esse país?
E aí é difícil, porque as pessoas vêm muito agressivas para falar conosco, né? Uma cobrança, assim, de dizer, você... Uma amiga que eu tinha de adolescência parou de falar comigo porque eu visitei o Lula. Que isso? Por quê? Que absurdo, não é? Primeiro, eu sou uma religiosa. Como religiosa, eu visito detentos. Se eles querem dizer que eu não detento comum, eu deveria ter ido numa cadeia comum, como já fui muitas vezes no Carandiru e nas cadeias femininas, para visitar detentos. Segundo, eu tenho o direito e sou obrigada a ter um partido político, a pertencer a algum grupo, porque como cidadã brasileira nós somos obrigados a votar. Não é uma coisa que diz, não, eu sou monja, então eu não voto. Não. No nosso país, todos nós somos obrigados a votar. Se sou obrigado a votar, eu tenho que ter um pensamento político, pelo menos um mínimo de discernimento para fazer escolhas. Eu não vou votar em branco, eu vou votar em alguém. E eu estava muito preocupada em quem eu iria votar. E fiquei muito contente de saber que Lula é candidato à presidência. Se não for ele, quem ele representar, quem o representar, que seja Haddad, que a Manuela. Manuela conheci outro dia, eu conheço pouco de política, fiquei muito tempo fora do Brasil. Mas Manuela outro dia foi num programa chamado Roda Viva e foi um show. Ela foi maravilhosa, porque as pessoas que tentaram entrevistá-la, eles eram tão feios, eu digo feios mesmo da aparência física, né? Da maneira de se posicionar, da grosseria com que falaram com ela, que ela brilhou como uma estrela. Eu falei, mas que mulher maravilhosa, que líder maravilhosa que é essa pessoa. Então, o Haddad, por exemplo, é um prefeito, eu acho, extraordinário para São Paulo, um homem inteligente, brilhante, e eu espero e gostaria muito que se elegessem, porque são pessoas que podem fazer a diferença e melhorar o nosso país. Agora, se a gente vai continuar com uma linha de pensamento tão retrógrada, com uma linha de pensamento tão discriminatória, preconceituosa, que quer proteger apenas alguma elite, eu até entendo isso. Queremos proteger a elite, porque se a elite tiver mais dinheiro e mais meios, vai criar mais empregos e estaremos ajudando toda a população. É uma forma de pensar que não é a minha. Eu prefiro mais pensar, vamos ajudar aqueles que estão mais necessitados, nós vamos criar condições que eles se elevem social, econômica, intelectualmente, e nós vamos ter um país melhor para todos nós. Então, são pontos de vista diferentes. Eu acho que todos têm direito à sua escolha. Eu não vou insultar aqueles que pensam diferente de mim, e eu espero que eles não me insultem e que reconheçam que podemos pensar de forma diferente. E o melhor de tudo que Lula fez e que os outros não fizeram é coligação. Como é que trabalhamos juntos? Eu falo, é como times de futebol, né? Tem pessoas que torcem Palmeiras para o Corinthians, ou para o Grêmio e para o Internacional, não é? E aí, para que os torcedores têm que brigar e se odiar? Não precisa. Um time não vive sem o outro, e a graça é que exatamente existem esses dois olhares. E eu posso torcer para o meu time sem querer mal ao outro, sem querer mal ao torcedor. E é o que está nos acontecendo. Se eu sou de um determinado partido, de um pensamento político, eu passo a odiar o outro? Não, isso é errado. Isso está acontecendo não é só no Brasil, mas no mundo. E essa cisão, essa polaridade não leva a nada positivo para nós, seres humanos, para a humanidade, para o planeta. Como é que a gente chegou a esse ponto? Qual é a sua ideia de como é que a gente evoluiu para essa situação, ou evoluiu, acho que é mais para essa situação assim tão cheia de arestas. Não parecia que a gente estava assim indo nessa direção, há 5, 6 anos, há 10 anos. Nós estávamos desenvolvendo uma capacidade de cultura de paz, de formação de um pensamento mais aberto, mas é sempre assim, quando inclusão social. Então nós fomos muito para esse lado e está tendo um retorno contrário. Isso é de se esperar da natureza, isso assim sempre foi. Paciência, mas isso transforma também, porque não fica só do outro lado o tempo todo. O que nós já caminhamos para cá, que ela tem um pouquinho de retorno para um estado negativo, vamos dizer, ele vai voltar para o positivo, porque é o bem de todos. Eu acredito, como um escritor disse uma vez, que eu acredito no DNA humano, e a nossa sobrevivência como espécie depende de nós abrirmos a nossa consciência para incluir a tudo e a todos, cuidar da terra, de todos os seres, de todas as pessoas, e não de elites, de grupos menores. Então isso é o caminho e não vai ter outro para a nossa sobrevivência como espécie. Tem alguns que não perceberam. A pessoa que não percebeu, a gente devia ter compaixão.
Não ficar com raiva. Falar assim, nossa, eles não perceberam ainda. Estão pensando, eu vou cuidar do meu timezinho, do meu grupinho aqui. Mas esse grupinho não existe sem o grande grupo. Então, nós estamos tendo um retorno, uma revanche, vamos dizer, de um movimento que estava sendo muito bom e é no mundo todo. Eu acho que começou marqueteiros, a gente sabe o poder dos marqueteiros de conhecer a mente humana e como usar, foi usado tanto na campanha nos Estados Unidos como aqui no Brasil e em alguns lugares da Europa. Então nós vamos polarizar as sociedades. O que você faz uma sociedade polarizada? É controlável. Se uma sociedade está unida, você não controla, não tem quem possa controlar. Na hora que você divide os povos, divide as pessoas e cria grupos adversos, você tem poder sobre, porque enfraquece. Então, há interesses internacionais maiores que querem e gostam de ter a coisa bem dividida, principalmente aqueles que produzem armas. Eu acho que a indústria armamentista tem muito a ver com isso. Há poucos dias atrás me mostraram no WhatsApp uma menina, uma criança brasileira, fazendo propaganda de arma. Falei, como? Que absurdo é isso? Que todo mundo, todas as mulheres tinham que ter uma arma na bolsa. O que adianta uma arma na bolsa para quem não sabe usar arma, quem não está preparado? É um absurdo, é o contrário, é um horror isso. Fizemos campanha de desarmamento, lembra disso? Não foi tão bonito? Vamos nos desarmar, não só das coisas, armas físicas, mas do nosso pensamento de guerra, de violência, de agressão. E alguns não perceberam ainda. Então, eu oro por eles. Eu oro que abram os seus corações e sua mente, porque o que vai acontecer, o que for prejudicial, vai pegar todos esses que estão fazendo pensamentos diferenciados no sentido de discriminatórios, de preconceitos, de ódio, de raiva, porque eles vão sofrer. Seus filhos vão sofrer, seus netos vão sofrer. E a visão está muito limitada de que agora eu tenho poder e que agora eu vou impor a minha vontade. A gente não impõe a vontade. A nossa população brasileira, ela foi sempre estimulada a não reagir. Não é que ela não possa reagir, ela foi estimulada a dizer, vocês são bonzinhos, vocês não são de briga, vocês se aquietam e vocês aceitam o que vier. E isso é uma pena, porque uma vez, alguns anos atrás, eu ia viajar, fui no Banco do Brasil trocar dinheiro e tinha uma americana atrás de mim. E a fila não andava, ela dizia assim, vocês não vão brigar? Porque se vocês não brigarem, isso não vai funcionar. Nos Estados Unidos a gente briga. E alguma coisa que temos que aprender, a falar mais alto aquilo que eu acredito. Não se esconder de vir cochichar para mim, eu gosto do Lula, você foi visitar o Lula, que legal. Não, legal, você gosta, fale isso. Fale isso em voz alta, fale para os seus amigos. Eles vão falar, você é burra, você é louco. Vocês, não sou não. Não. Com leveza, né? Não precisa brigar com o outro, não precisa ficar com raiva com o outro, mas tem que mostrar o seu ponto de vista. Tem que se colocar mais. Se colocar. Vieram dizer para mim, como você é corajosa? Como corajosa? Eu não tenho coragem nenhuma. Eu estou só falando. Encontrei uma pessoa que eu gosto, que eu admiro. Imagine, eu pude conversar com ele por uma hora inteirinha. Foi uma benção para mim. Conta como foi essa. A senhora pode contar com mais detalhes como foi, onde ele a recebeu? Então, ele está. Até vestido, enfim. Sim, ele estava no prédio que é da Polícia Federal de Curitiba, onde as pessoas fazem passaportes. Então tinha muitas pessoas, estrangeiros e brasileiros, entrando para pegar passaporte. E um policial de lá, que era um homem gigante, eu falei para ele, parece um artista de cinema, né? Era um homem alto, loiro, de olhos azuis, forte, musculoso, veio me receber e me levou até onde estava o Lula. Quando chegou lá, tinha uma porta de madeira comum, como a porta da sua casa aqui, e bateu na porta, não tinha tranca, não tinha ferro, não tinha chave, não tinha nada, e entramos, e lá estava ele sentado numa mesa quadrada, e na frente dele um advogado, que é alguém que eu não conhecia, era um homem de bigode, que eu nunca tinha visto antes, e o advogado disse, eu vou me levantar para vocês conversarem. Lula se levantou e me abraçou, monja, e me deu, pronto, acabou, né? A gente já se derrete, né? Eu nunca estive com ele pessoalmente, não, eu vi ele em aeroportos passando, em comícios, na televisão, mas nunca conversei com ele. Então, aquele abraço, aquela ternura de receber alguém, aquilo foi muito doce. Aí ele se sentou, o advogado juntou seus papéis e saiu. E ele me disse que tinha ido um monge lá, Sato, de Brasília, tinha dado para ele um sininho japonês e tocou o sininho lá para mim e conversou, falou muito
bisneta dele, que tem uma bisneta que ele adora, que tem 1 ano, que os familiares vêm visitá-lo e que ele que tem que consolar esses familiares, e diz, eu estou muito bem, poucos brasileiros têm um aposento como o qual eu estou agora. Então, nesse aposento, além dessa mesa, que estava coberta por uma toalha, ele estava muito orgulhoso que do ladinho esquerdo dele tinha uma garrafa de aquecer água, na qual ele podia fazer café, chazinho, o que eu quisesse. Eu tomei só água comum mesmo, água fria. E atrás dele, de um lado, tinha uma cama e do outro lado uma esteira de exercício físico. E alguns daqueles elásticos estavam pendurados na janela. O quarto dele tem 2 janelas, do lado da cama tinha uma mesinha. Ele estava com uma calça azul, tipo moletom, mas era mais fina, que amarrava com um cadarço branco, e uma camiseta verde escura, de mangas curtas. Estava com o cabelo aparado, a barba bem aparada, estava muito limpo, as unhas bem cortadas, uma pessoa que está cuidada. Ele não está largado, porque a gente vai lá pensando, né? A masmorra, a solitária, a visão que eu tinha, sendo um ser acabrunhado. Estava muito bem. Os olhos, como eu digo, de uma amorosidade que é raro a gente encontrar em muitas pessoas, né? E as meninas que são lá que me receberam antes de eu ir para lá, disseram para mim assim, diga para ele que nós queremos mais mulheres visitando ele. Mulheres que sejam religiosas, né? Não exatamente políticas, mas religiosas. Aí foi o único momento que ele disse assim, puxa, estão sempre reclamando. Foi a única vez que ele fez qualquer olhar assim de que de descontentamento. Fora isso, cochichou baixinho, puxa, eu pensei que eu só ia ficar aqui 12 dias. Eu falei, bom, eu também, mas as coisas são como são. Conversamos, falei dos padres do deserto, da Igreja Católica, que fazem o voto de viver em solidão. Eles vivem em celas individuais, sozinhos, e essa é a proposta de vida. E eu falei para ele, você não é capaz de ouvir tudo quando está em silêncio, quando está aqui sozinho? Ele falou assim, é verdade. A nossa capacidade auditiva fica completamente aberta, né? Principalmente nos dias que são feriados, que não tem movimento lá embaixo, né? Então ganha uma outra dimensão a realidade. Ele está muito tranquilo, diz que não tem raiva de ninguém, que compreende que esse é um momento histórico do Brasil, e um momento histórico dele como personagem histórico nesta história do Brasil, que acredita no Brasil, que sabe que nós vamos superar esta etapa, que são coisas pelas quais temos que atravessar. Ele estava lendo recentemente, me contou, sobre a população de negros no Brasil, da escravidão, um dicionário sobre escravos, e ele disse, imagine que em 1930 proibiram fazer batucada em frente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e por isso os negros subiram para o morro. Eles não desceram do morro para fazer samba, eles foram obrigados a subir ao morro para fazer samba. Ele disse, isso é tão recente que a gente pode entender por que ainda há resquícios de discriminação e preconceito, porque é muito novo a ideia de que somos todos irmãos e partilhamos da mesma vida. Isso ainda está muito impregnado em pessoas que receberam essa influência de seus familiares, né? E acabam sem perceber que tem dentro de si discriminações e preconceitos. Fora aqueles que declaradamente dizem, né? Mas tem alguns que são embutidos essa discriminação. Então ele diz, é compreensível, não é que seja aceitável, nós podemos entender por que isso está acontecendo. E ele diz, eu não tenho rancor de nada e de ninguém. Eu estou bem. E quando meus familiares vêm aqui dizendo, mas você tem tão pouco, eu disse, a gente não precisa de muito. O segundo prato de comida é gula. Bonito isso, né? Quando eu vou comer agora, eu me lembro dessa frase, viu? E outra coisa que ele disse também foi muito bom, ele disse, se as pessoas soubessem como é bom fazer o bem, ninguém faria o mal. E é verdade. Ele diz assim, eu durmo tranquilo. Eu deito na cama e durmo tranquilo. Então, eu recebi dele um impulso muito positivo, eu saí de lá muito alegre. Eu fui lá meio preocupada, o que eu vou encontrar? Eu nunca estive com ele. Será que estão forçando, imagina, uma pessoa presa e vão mandar uma monja budista para falar com ele, e o cara não quer falar comigo, coitado, ainda tem que me aguentar, né? E eu fiquei preocupada, o que eu vou falar com ele? Aí eu cheguei uma hora e disse assim, vamos fazer zazen. Zazen é meditação sentada. Então ele até ajeitou a cadeira dele mais próxima da minha, os pés no chão, alinha a coluna vertebral, encaixa o crânio, a cervical, o queixo paralelo ao chão. Falei assim, agora a gente inspira pelas narinas e solta devagar pela boca. E falei para pôr as mãos em mudra cósmico, né? E ele disse assim, mas falta um dedo. Eu falei, não tem importância, tem gente que falta muito mais. Um dedo só tá bom.
E ele fez com perfeição, como se ele tivesse sempre meditado. Sabe? Ele fechou um pouco os olhos e começou assim. A respiração dele era longa, contínua e tranquila. Então você sabe que o estado emocional dele é tranquilo. Ele não estava num estado alterado, que é com raiva, com pressa, né? Ele estava num estado de tranquilidade. Então fizemos um pouco de meditação e aí ele me perguntou, porque eu fui lá para isto, afinal, né? Uma visita espiritual, o que eu tenho a oferecer a ele. E aí eu perguntei qual é a sua rotina, porque ele perguntou a que horas que eu vou meditar. Falei, qual é a sua rotina? Ele disse que acorda às 6:30 da manhã, geralmente, mais ou menos, toma um remédio para tireoide, ele fez esse gesto assim, da gargantinha, e depois disso ele vai para a esteira. Fica um tempo na esteira, quando ele sai da esteira toma o café da manhã, depois do café da manhã faz alguns exercícios ainda, toma sol quando tem sol e vai ler e estudar. Então ele praticamente passa o dia todo lendo, estudando e faz exercícios, que a minha preocupação era esta, que uma pessoa ou fica triste ou deixa de cuidar do seu próprio corpo, da atividade física e vai decaindo, mas ele está bem. Então ele faz esteira todos os dias, ele faz alguns exercícios, quando tem sol toma sol, está se alimentando, como ele diz, com parcimônia, então não está gordo, está magro, está muito bem, não está magrinho, está normal, é um ser humano normal, inteligente, brilhante, gentil, educado, e na hora de sair levantou e me deu um outro abraço. Então foi muito, muito agradável. E quando eu saí, o pessoal que estava lá da militância, de alguns vieram falar comigo, e eu disse, mas foi uma bênção estar com ele, foi uma alegria. Eu saí contente, feliz, porque eu encontrei um homem que está bem. E me lembro de tantos outros personagens históricos, inclusive Mandela, que ficaram presos e que saíram maravilhosos, não tinham raiva de ninguém, não brigaram com os seus carcereiros, nem nada. O Mandela, inclusive, vai convidar os carcereiros depois a jantar com ele. E é isso que eu senti de Lula, ele não tem raiva de ninguém, ele está bem, ele está tranquilo, ele recebe os advogados, ele pode receber a qualquer hora, os advogados podem entrar, a família, às quintas-feiras de manhã podem ficar com ele, a bisneta querida fica com ele também, e à tarde ele pode receber amigos nas quintas-feiras. E às segundas, das 4 às 5, um representante religioso. Já recebeu muitos de várias ordens diferentes e eu fiquei muito honrada de ter sido convidada e com muita alegria aceitei poder ficar 1 hora com um homem que eu considero extremamente inteligente, um grande político e que foi um grande administrador para o Brasil e que eu espero que possa dar continuidade à sua tarefa. Quer dizer, o Lula seria uma pessoa capaz de trabalhar também para essa pacificação no Brasil? Sim, sem violência. Nós falamos sobre isso, eu falei para ele, eu falei de Mahatma Gandhi também, que também esteve preso, etc., e falei que eu não acredito em luta. Eu acho que nós não lutamos, nós construímos. Ele disse, isso mesmo, nós construímos e transformamos. Mais importante do que lutar é transformar. Essas são palavras dele que eu concordo plenamente. Nós temos que criar uma cultura de paz, uma cultura de não violência ativa, uma cultura que compreende o outro mesmo diferente de mim. Eu não odeio o outro, mas eu posso debater, eu posso dialogar, em vez de discutir e querer ganhar a discussão. Mas eu posso dialogar quais são o seu ponto de vista, quais são os meus pontos de vista, chegamos a um acordo ou não, não tem importância. Se não chegarmos, não nos odiamos, nos respeitamos nas nossas diferenças. E ele está muito nesse caminho. Achei bem importante ele dizer isso. É a construção de uma cultura de paz que se opõe à cultura de violência na qual todos nós fomos criados. Todos nós nascemos dessa cultura de individualismo, de briga, e o meu ponto de vista, eu sou melhor que você, uma competição desleal, não é uma competição boa. Hoje até falei isso à tarde num congresso que eu fui. Competir é bom, nós gostamos de competir porque nos provoca a ser melhor. Até o Drauzio Varela fala sobre isso, né? Que ele começou a correr perto de um senhor que corria perto dele e por causa deste, que era melhor do que ele ficou ótimo. Então a gente precisa às vezes de pessoas que nos impulsionam para ser melhor.
para nos tornarmos excelentes, seja no que for que façamos, né? E isso é importante. Então não é dizer que não tem competição nenhuma, que a vida só colabora. Colaboro sim, mas eu estou sempre olhando, puxa, aquele ali está fazendo melhor do que eu faço, então eu também posso. E me estimula a ser melhor. Então, nesse sentido, eu acho que nós transformamos uma cultura de violência, nós podemos transformá-la numa cultura de não violência ativa. Não violência ativa. Porque o pessoal pensa... O que é isso? É a ação. É a ação efetiva de transformação. Não é que eu vou ficar meditando, entendeu? Eu medito para encontrar um eixo de equilíbrio em mim, oxigeno melhor o cérebro, para poder sair de uma mente deludida que acredita no falso, para poder ver a realidade como ela é e atuar de forma decisiva. Então eu não fico só meditando, dizendo está tudo bem porque eu meditei e fiquei de boa. Não é isso, não. Porque se a pessoa achar, eu meditei, hoje está muito em moda mindfulness, né? E uma crítica que fizeram nos Estados Unidos é exatamente esta. Então a pessoa vai fazer mindfulness, ela vai ficar tão atenta no momento, tão presente no momento, que perco a motivação de crescimento e desenvolvimento. Porque eu estou presente. E o presente está bom. Sim, o presente está bom. Mas esse presente está bom, ele pode ser melhor ainda, se eu fizer coisas em direção a melhorar. Como vocês dois estão fazendo. Não é verdade? Estamos criando um canal aqui que possa melhorar não só para nós, mas para dar uma visão ao mundo de muitas pessoas que possam ouvir o que vocês pensam e os personagens que vocês trazem aqui. Então eu não fico em casa só dizendo agora, bom, a gente se aposentou, vamos meditar? Vamos ficar meditando, porque isso vai transformar o mundo? Não vai. Parte vai sim, porque tudo que aqui nós fazemos, falamos e pensamos acaba entrando na rede. E entrando na rede, o nosso estado de paz, de tranquilidade, vai bater nas outras pessoas. Mas só isso não é suficiente. Eu entendo que a senhora quer dizer que o eu não é completo sem o outro. Isso, é isso mesmo. Nós somos seres gregários, vivemos em grupo, e quando eu falo de fazer uma não violência ativa, envolve políticas públicas. E aí nós vamos entrar no que seria a política, né? Nós precisamos de políticos que pensem em todos e não só em pequenos grupos, que queiram o bem-estar de todos. Então, a não violência ativa é uma atuação de forma a não maltratar ninguém, a não excluir ninguém, e a incluir através de um movimento que transforma e cresce, e fazer com que todos possam ter benesses, não só alguns, que é o que a gente tem visto no nosso país desde que ele foi considerado país internacionalmente. Ele já existia antes, né? Os povos indígenas já estavam aqui, ainda estão os coitadinhos lá se acabando por aí, né? Porque cada vez tem menos territórios, não demarcam as terras, né? Então tem muitos abusos sendo feitos por pessoas que estão com uma visão muito limitada de ter lucro. Como é que você pode ter lucro material se você não tiver lucro social? Não existe. Você vai ser enterrado num caixão cheio de moedinhas? Não vai adiantar nada, não é verdade? É melhor que muitas pessoas tenham... Depois vão roubar o seu túmulo, como fizeram, né? Como fizeram no Egito, né? Os faraós, com todas as suas riquezas, o que acontece? Os túmulos vão ser saqueados, se as pessoas acham que vão levar para o túmulo a riqueza que eles produziram aqui. Por que não queremos partilhar? Por que não fazer com que o maior número de pessoas sejam felizes? Aqueles que têm condição de fazê-lo, não é? Então, para mim, ainda é uma visão que não se expandiu, é um nível de consciência que ainda está meio limitado pelas próprias circunstâncias que foram a educação de todos nós, que fomos educados para uma cultura de violência, uma cultura do eu individual separado, que vantagem eu tenho, eu faço qualquer coisa para ter a vantagem que eu quero, para um outro olhar que não, o que nós podemos ganhar juntos e o que podemos fazer juntos. E aí tem o Leonardo Boff, que foi esse ser maravilhoso, né, que nós temos, que somos a vida da Terra, né? E temos que manter a vida viva através das nossas ações, palavras e pensamentos. E aí é um ano muito importante agora, este aqui, que vocês estão nos ouvindo, aí vão todos escolher seus presidentes, senadores, deputados, não é isso? Está na hora de pensar quem é que você vai pôr lá. Ouça essas pessoas falando, veja. Eu acho importante isso. Quando eu estive fora do Brasil, eu fui morar no Japão, e eu não reconhecia a língua, não entendi o que eles falavam,
Às vezes até a expressão japonesa é muito treinado a não mostrar na sua face o que está sentindo, mas os olhos não mentem. E é bom a gente poder olhar no olho de alguém, né, e dizer assim, não, essa pessoa eu confio. Esse olhar é verdadeiro, sabe aquele que fica escondido? Se você for falar com o político, ele falou na televisão, ele baixou o olho, cuidado, esse eu não escolho não, porque está escondendo. E as pessoas, às vezes, escondem de si mesmas. Não é que ela está querendo esconder do público. A própria pessoa, um exemplo que não é muito bonito, mas que às vezes eu falo, quando Hitler começou, ele achou que ele estava fazendo bem. Ele leu um livro sobre a pureza da raça, que não foi ele que criou isso. Ele achou que ele ia fazer essa maravilha para o mundo. Ele ia ser um ser do bem. E aí enlouqueceu. Ele não enlouqueceu sozinho. O país que recebeu o maior número de prêmios Nobéis, inteligentíssimo e riquíssimo, enlouqueceu com ele. E o perigo que nós corremos nesta era é uma repetição não exata, mas de um tipo de pensamento semelhante. Nós vamos separar os puros dos impuros. Nós estamos correndo esse risco agora no Brasil, você acha? Eu acho, quando nós começamos a falar, nós somos os puros, esse tipo de pensamento é o correto, e o que não é correto deve ser eliminado. Então nós vamos prender, nós vamos esconder, fale em voz baixa, senão você perde seu emprego. Não se manifeste. O tal cálice, né, que o Chico Buarque fala tanto. Não fale, não diga nada. Isso não é possível, nós temos que falar. Nós temos que ter a liberdade de expressão. Não podemos calar as vozes das pessoas, não podemos amedrontá-las por os seus pensamentos políticos. Não pode. Então deixamos de ser uma democracia. Por isso que a campanha do Lula toda, e a Dilma mesmo falando hoje, a Manuela, o Haddad, é dizer isso, vamos retornar à democracia. Quando foram fazer o impeachment da Dilma, eu falei, não é verdade, isso é uma brincadeira, não pode estar acontecendo. Por que incomoda uma mulher honesta? O que incomodou tanto? Ela não sabe fazer política? Quem é essa mulher honesta? Provavelmente ela não deixou fazer muitas coisas que eles estavam acostumados a fazer. Ela não se dobrou a um sistema no qual ela não acreditava. Porque, afinal de contas, ela não foi presa, não foi torturada para depois fazer a mesma coisa. Ela podia ter dado um golpe, não podia? Ela não podia ter ficado no poder à força? Provavelmente poderia, mas ela não acredita nisso. Ela não acredita em ditadura. Ela acredita na democracia. E por acreditar na democracia, ela foi deposta. E aí começou isso tudo de um personagem, eu não tenho nada contra ele, parece que é um grande jurista, o Temer, etc., conhece muito bem a Constituição, mas ele não seria eleito presidente. E ele foi cercado de pessoas que começaram a querer impulsioná-lo a assumir um cargo que ele mesmo se lastimava de não ter poder. Então nós vamos te dar o poder. E com isso ele se cercou de pessoas, né, que fizeram o que a gente está vendo aqui agora, que falaram tanto que ia melhorar, que ia ser, e ficou pior, está um pouquinho pior do que era antes. Então cabe a nós fazer uma análise de como está agora, como pode ficar e quem são os personagens que podem nos levar a um estado de melhoria social, político, econômico, ambiental para todos. E eu acredito que Lula é quem encabeça isso. E ele foi está sendo injustamente preso, não deveria estar preso, e a razão pela qual é porque ele é a grande ameaça. Porque provavelmente se ele tivesse solto fazendo campanha, ele entra no primeiro turno como presidente do Brasil. Grande ameaça? Aqueles que querem a presidência. Aos outros. Tem nós e os outros. E esses outros que querem o poder... Imagine, este daqui entra sozinho, ele vai que vai. Então nós não queremos ele competindo, então vamos criar uma... Imagine só, um homem que foi presidente da República, dizer que ele tem um sítio, um apartamento, é risível, não é? Porque ele podia ter fortunas, ele podia ter fazendas, apartamentos em Paris, em Nova York, como alguns têm. Imagine. Ainda filmaram por dentro o apartamento do Guarujá, o coitadinho, a cama, uma caminha tão simples, né? Como se fosse uma grande fortuna. Então, essas coisas a gente vê que são plantadas, nós, humanos, fazemos isso uns contra os outros, e o que a gente tem que tomar cuidado é de não fazer o que nós não queremos que os outros façam para nós.
Legal. Bom, a gente está aqui com uma pequena assembleia nos acompanhando aqui. Muito bom. Muitos agradecendo as suas palavras, elogiando. E eu queria, então, convidar você que está assistindo a que ajude a levar mais longe essas reflexões, a palavra da Monja Cohen, compartilhando essa entrevista, né, levando para o seu círculo de amigos. Eu queria saber da senhora como a senhora acompanhou os eventos do dia de hoje, qual a sua avaliação? Hoje, só lembrando, desde manhã cedo houve grande mobilização em Brasília, e em vários pontos do país também, mas em Brasília as marchas populares que chegaram a Brasília e hoje saíram dos locais onde estavam e foram a dezenas de milhares de pessoas, pessoal do movimento do Sem Terra, movimentos populares, pessoal da periferia de Brasília, chegando até ao TSE para acompanhar a entrega, a oficialização do registro da candidatura do presidente Lula. A gente tem até umas fotos aí, se quiser mostrar. Eu posso mostrar. Mas, que bonito, né? Que alegria. Eu queria ver como a senhora acompanhou isso e qual a sua opinião a respeito dessa manifestações que foram muito pacíficas e muito firmes, muito, né? Então, muito alegres, muito pacíficas, muito bonitas e muito certeiras. E o que nos pedem todos eles, a Gleisi Hoffmann, a Dilma e todo mundo, é que agora a gente vá de porta em porta. Ou seja, faça a sua parte. Não espere que alguém vá fazer isso por você. Somos nós que temos que nos posicionar, temos que falar e temos que mostrar o que realmente está acontecendo. Porque a nossa mente pode ser enganada, até por ela mesma, ou por uma grande mídia que não está nem divulgando o que está acontecendo. Não divulgou quando o Chico Buarque estava lá no Rio de Janeiro, fizeram os arcos lá, não divulgaram nada, não divulgam os movimentos, porque querem que ele seja esquecido. Querem que Lula seja esquecido, que todo esse movimento, fingir que não está acontecendo nada. Se a gente fingir que ninguém gosta dele, ele não vai ser eleito, talvez seja a ideia de alguns grupos. O verdadeiro jornalismo, vocês também são jornalistas, sabe disso. A gente dá a notícia que está acontecendo. A gente revela o que está acontecendo, a gente não esconde o que está acontecendo. E é uma pena que muitos estão escondendo que quantas pessoas como eu, como vocês, estão felizes hoje porque conseguimos registrar o ex-presidente Lula, que será provavelmente o próximo presidente, como candidato à presidência da República. Vamos ver que obstáculos vão colocar e como é que nós vamos superar esses novos obstáculos. A senhora também foi jornalista e exatamente num período, durante a ditadura militar, lembro da senhora falando de amigos desaparecendo, né? É um período de ataque profundo à democracia. Como a senhora compara aquele período de golpe com a situação que a gente vive hoje? Naquele era bem explícito, né? Não tinha nada assim dizendo que não é golpe, né? Naquele, estamos dando um golpe e agora é um Estado ditatorial, um Estado... Nós tínhamos censores, pessoas que faziam parte da censura, que ficavam no jornal, nenhuma matéria era publicada sem que essas pessoas lessem. Agora, o que é mais perigoso para mim é quando você tem o censor interno. Uma coisa é o governo vai pôr alguém para ler o que você escreveu e dizer isso pode, isso não pode. E o que eu acho que é perigoso agora, quando eu falo que as pessoas cochicham comigo, é que nós criamos censura interna. Eu sou censor de mim mesmo. Eu não posso me manifestar porque eu estou com medo. Eu estou com medo de perder o emprego, perder meus amigos, não quero brigar com ninguém, não quero entrar em discussão com ninguém. Isso é até a censura interna, que é muito perigosa. Porque quando você tem a censura externa, essa pessoa, ela vai querer... O que a gente fazia? A gente escrevia matérias imensas que não falavam nada de política e o censor ficava lá horas lendo aquilo, né? A gente ficou até amiga dele, ficava até com pena, né? Dava cafezinho, vamos tomar um cafezinho. Porque ficou divertida a tal história, né? Como é que nós burlamos o censor, como é que nós passamos coisas nas entrelinhas, como é que deixamos páginas em branco. Então, isso foi uma das coisas que fizemos como jornalistas. Eu fui, como jornalista, participar de passeatas, tive na passeata em que mataram um menino adolescente lá na Maria Antônia. Então, tudo isso mexe muito. Eu tinha, 19, 20 anos nessa época. E você fica pensando,
o que está acontecendo, não é verdade? Então, haviam colegas meus de redação num determinado momento que começaram a entrar para a clandestinidade e não era esse o meu caminho. Eu lembro que me deram um livro para ler de Trotsky, era um livro fininho, em que contava a história de que um grupo revolucionário que queria que os bons permanecessem, mataram todos que estavam no poder e assumiram o governo. E em poucos meses, os seus parceiros de governo começaram a entrar na corrupção também. O pensamento de Trotsky seria que se a revolução não fosse internacional, seria impossível um país sozinho se manter. Mas eu li diferente. Eu li que se o ser humano não mudar, não vai ser o sistema político apenas que vai fazer a diferença. É cada um de nós. Eu tenho que ser a transformação que eu quero no mundo, como falava Mahatma Gandhi. Eu preciso encontrar em mim esse estado de coerência com princípios éticos. Não só querer dos outros, mas eu vivo assim. Eu sou capaz disto, ou pelo menos tento ser capaz disso. Percebo meus erros e tento corrigi-los, ou apenas digo eu sou assim e acabou. Não tem eu sou assim e acabou. Somos processos em transformação. E foi mais ou menos a partir da leitura desse livro que eu comecei a procurar um caminho espiritual. E quando... Interessante. Que eu falei, a política entrou na existe, tem uma mudança que é nós fazendo com nós mesmos. E se cada um de nós não fizer, não vai dar certo. Porque a bomba atômica, não é isso? É um átomo que foi modificado. Se cada um de nós se torna o que eu digo, essa cultura de paz, essa não violência ativa, não é em casa parado, não, é não violência ativa, fazendo alguma coisa em direção de uma transformação que vai ser benéfica, mas que não é violenta. Que não vai matar ninguém, que não vai prender ninguém, que não vai insultar ninguém, porque é difícil. Gandhi, o que ele fazia? Quando ele fazia as grandes manifestações para os salários, para aqueles que trabalhavam com sal, inclusive, né? Eles saíam todos vestidos de branco em silêncio. Ninguém gritava, não tinha palavras de ordem, não tinha gestos de violência, tinha faixas, aumento de salário e uma multidão caminhando na rua. Eu acho que isso é muito mais efetivo do que ficar gritando e xingando uns aos outros. E isso é o que o mundo criou, de dois grupos que se opõem, que se odeiam e que vão se degladiar e vai enfraquecer qualquer país, qualquer lugar. Se tem dois grupos opostos que não são capazes de dialogar. Eu acho que a gente tem que retornar à capacidade de diálogo, não de insulto. Campanhas presidenciais não devem ser um insultando o outro. Qual é o meu projeto? Qual é a minha proposta de governo? Quais são os meus aliados? Não falar você não presta, você fez certo ou fez errado. Não interessa o outro, senão você vai dar poder ao outro. Cada vez que você dá poder ao mal, ele fica mais poderoso. Como é que você enfraquece? Não é importante. O que é importante? O que nós queremos fazer, o que este governo se propõe a fazer. Quais são as nossas metas? Qual foi, eu acho que, o erro de marqueteiros na época da eleição de Dilma e de Aécio? Os dois lados ficaram falando mal do outro. Criaram uma rivalidade, uma rixa que criou exatamente essa cisão. E isso é uma pena, porque agora nós temos que fechar essa fenda. Não é dizer que os dois lados são bons, não, tem pessoas boas e ruins em ambos os lados. Ser humano tem de todas as qualidades, mas nós temos propostas. Qual é a proposta que é mais de acordo com o seu pensamento? E essa você tem que apoiar. Fechar a fenda parece uma tarefa muito difícil, né? Fechar uma fenda nesse momento no país. Talvez não seja já, mas a gente tem que começar a fazer a ponte. A ponte de diálogo, a ponte de apoio. Se nós queremos o bem de uma nação, nós não queremos o bem de um partido só. Nós queremos, e isso Lula foi muito hábil. E por isso que o PT teve pessoas que não foram favoráveis a ele durante o governo, dizendo que ele não fez o que prometeu. Ele fez mais, foi por isso. Ele foi capaz de ter uma visão mais ampla, não só daquilo que eu me propus, mas quando eu vi tudo isso, como é que eu vou lidar com tudo isso? Como é que eu vou criar pontes de relacionamento? E ele foi muito hábil, ele é muito hábil para fazer isso. Por isso eu confio nele. Eu acho que ele tem a capacidade. Não falamos nada de política quando conversamos, nem uma palavra, nem Mas tudo isso é política. Pois é, porque política é a vida. Como eu digo, espiritualidade é a vida. Me pedem, fale uma palestra sobre religiosidade, espiritualidade e fé nos dias de hoje. Eu vou falar o que eu estou falando com vocês. Porque isso é espiritualidade, isso é fé, religiosidade, e é na nossa época, no nosso mundo, o que está acontecendo conosco aqui agora.
A senhora começou no início da entrevista, a senhora falou de uma pessoa que veio falar, eu gosto do Lula, mas tenho medo de falar isso em voz alta. Como enfrentar esse medo que às vezes paralisa as pessoas? O que a senhora... Paralisa mesmo, a gente tem que sair disso. Sabe, às vezes a gente precisa pôr a cara para bater. Eu acredito nisso. Se forem bater, vai, doeu e pronto, né? Mas não pode desistir. Como eu falo, tem pessoas que pararam de falar comigo. Tem uma monja, minha discípula no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, a monja Cocai, e ela é PT, e ama o Lula, ama a Dilma. Quando estiveram lá, esteve com eles, pôs fotografias. Tiveram pessoas que não vieram mais à comunidade. E ela disse, não tem importância. Se eles não querem vir porque eu tenho um pensamento político, que pena. Porque eu não vou ensinar eles aqui a votar no PT ou no PT, isso é decisão deles. Eu vou ensinar eles a meditar, a ter expansão de consciência, a se conhecerem melhor. Mas se eles acham que porque eu sou do PT eu deixo de ser uma pessoa digna na qual eles confiam, que pena. E é isso que está acontecendo. A gente tem que tomar cuidado de não confundir as coisas. Conheço famílias em que não se falam mais, porque na época das paneladas, a mãe pôs uma bandeira do Brasil na janela e deu panelada, e a menina era do PT, a filha. Até hoje não fala mais com a mãe. Isso não deve acontecer. Primeiro, se moramos juntos na mesma casa, vamos nos respeitar mutuamente. Né? Não é do nosso acordo pôr a bandeira da janela nem bater panela, então não vamos bater. Vote no seu candidato, pense de forma diferente, mas vamos manter respeito entre nós. E acabou um pouco do respeito, isso que é difícil, né? Acabou um pouco do respeito. Quando casais perdem o respeito, a coisa não desanda. Para retomar o respeito de novo, e o que está nos faltando é isso, respeitar as pessoas, como elas são, nos seus pontos de vista, compreendê-los, e não precisa votar naqueles que não pensam da maneira que você pensa. Isso é importante. Ao lado desse medo que a senhora está descrevendo, não há uma certa rebeldia nos que dizem que vão votar no Lula, mesmo sabendo que ele está preso, que esse processo na justiça é complicadíssimo. Como é que a senhora avalia esses brasileiros, que são muitos, Sim. que, apesar de toda a campanha midiática, então... Sim, nós temos... Que nem a Dilma fala, temos 54 milhões de pessoas. Não é uma, duas ou três, são 54 milhões de pessoas que acreditam nessa proposta e que estão aqui para fazer com que aconteça. Então não é uma, duas ou três, são milhões. E isso que a gente tem que saber. Aqueles que estão com medo de falar, eles não precisam ter medo, porque tem muitos bons companheiros. Não estão sozinhos. Não estão sozinhos, somos muitos. Somos muitos. Existe uma pressão muito forte, mas não se importe com essa pressão. Saiba que não está sozinho, que tem milhões de pessoas que votam com você, que acreditam nos mesmos propósitos, mesmos princípios, mesmos valores, e que estão se engajando. Alguns que estão se engajando agora, alguns que estão chegando, e outros que já estão aí há muito tempo. Pessoas têm medo, sabe, no restaurante, de que não vem cliente. Percebe? Sim. No emprego, se vou perder o emprego. E a gente dizer, não... Se no seu restaurante não vierem pessoas, não tem importância, porque virão outras. Se no seu local, se você perder esse emprego, você vai arranjar outro. Porque nós estamos falando de metade da população do Brasil. Nós não estamos falando de grupinho pequenininho, nós não estamos falando de uma minoria, nós estamos falando da maioria. Nós estamos falando que o nosso pensamento, que o pensamento de Lula livre, é o pensamento da maioria dos brasileiros, não é da minoria. E por isso que assusta outros pensadores, outros políticos, que até se unem para ver se conseguem romper isso, mas não conseguem, porque a maioria da população do Brasil acredita em Lula, não acredita no roubo, não acredita em todo esse processo e está ao seu lado. Então não precisa esconder-se. Né? Não precisa falar baixinho, pode falar em voz alta. E se alguém não vier ao seu restaurante por causa disso, se alguém deixar de vir ao seu templo por causa disso, eu tive pessoas até que trabalhavam na justiça, que quando eu comecei a pôr muitas a favor da Dilma, na época do impeachment, falaram, monja, não faça isso, a senhora não sabe o que está acontecendo. Eu falei, eu não sei, mas eu votei nesta pessoa, eu confio nela e eu vou defendê-la até que vocês me provem o contrário. Ninguém me provou em contrário, eu continuo defendendo.
apoiando. Da mesma forma o Lula. Eu acredito no Lula, sempre votei no Lula, acredito no seu processo todo político-educacional e vou continuar votando nele até que vocês me provem o contrário. Ninguém me provou nada. O que eu percebi foi uma perseguição política e não realmente provas contundentes de que este homem é um ladrão, é um sem-vergonha, que fez mal para o Brasil. O que ele fez durante seu processo de governo foi bom. Claro que tem erros, todos nós temos pessoas à nossa volta, você não controla tudo, nem na nossa casa podemos controlar, às vezes, os nossos próprios filhos, o que eles estão fazendo, vamos saber, imagine você governar um país e saber todos que estão à sua volta, todos os seus assessores, são todos perfeitos. Não são seres humanos que podem ter suas falhas, mas isso não significa que essa liderança não presta. Cada um de nós. Às vezes a gente não consegue nem mandar no cachorrinho direito, né? Então é isso. O pessoal que está nos ouvindo, nos acompanhando, assistindo aqui, também está dando seus depoimentos. Falou que minhas sobrinhas me cortaram do seu Face. O outro disse que já perdi clientes, mas pouco me importa. Enfim, é isso aí. Tem vários depoimentos nesse sentido, corroborando essa... É verdade, as pessoas estão fazendo uma campanha contra, assim, virulenta. Isso não é bonito, isso é feio, gente. Você não vai forçar o outro a mudar de opinião. Eu não falo mais com você. Se você pensa assim, que bom, então não fale mais comigo, que pena. Pensei que era meu amigo, que era minha amiga, que me compreendia, né? Que pode compreender que temos pontos de vista diferentes e continuamos amigos. Mas a coisa está brava. Por isso que a gente fala, o perigo é isso, é ser um país dividido, polarizado, fácil de ser controlado. Mas você está otimista? Eu estou esperando ver o que vai acontecer. Essa não é a resposta. Não dá para dizer assim. Otimismo seria, sim, otimista eu estou. Eu estou otimista no sentido de que nós podemos passar por dificuldades, mas nós saímos delas. E que esse é um período conturbado e difícil. Então não é dizer agora é tudo bonito, lindo e vai ser uma maravilha, não. Vai ser difícil, esses meses agora vão ser meses muito difíceis, de muitos abusos até de poder em locais de trabalho, etc. Então as pessoas mantenham-se firmes em seus propósitos. É um alerta importante. Não se dobre, não deixe-se ameaçado por ninguém, mantenha o seu ponto de vista, mantenha a sua liderança onde você está e saiba que é um momento como esse aconteceu em todos os países do mundo e sempre aconteceu. Então nós vamos atravessar essa turbulência. E eu acredito que atravessando essa turbulência, que não sabemos de quanto tempo será, a luz retornará. E eu tenho certeza disto, porque só existe este caminho para nós como humanidade. E o nosso DNA sabe disso, a nossa sobrevivência humana depende de uma mudança de consciência. Essa mudança de sair do individual, do pequenininho, do pensar num grupinho só, para pensar no grandioso e no imenso, que somos nós e que é a nossa vida. Então, quem não conseguiu ainda ver isso, a gente espera que alguma coisa aconteça para que possam aumentar a sua percepção da realidade, que às vezes está meio distorcida, está torta, mas não é por isso que eu odeio pessoas assim, né? Apenas fico falando, nossa, eu lembro uma época, eu fumava e eu já era monja, estava no Japão num templo e veio uma senhora com seu filho dos Estados Unidos, passou uns dias no templo que eu estava no Japão, eu acendi um cigarro e o menino virou para a mãe e disse, mamãe, ela ainda não sabe, mamãe. Eu falei, não sabe o quê? Que cigarro faz mal. É tão simples como isto. Tem pessoas que ainda não sabem que esse tipo de pensamento discriminatório, excludente, faz mal. Faz mal para a pessoa e para as pessoas à sua volta. Não é só para o outro, né? Aquele que discrimina, que tem preconceitos, é um fraco. Ele não é o forte. Isso é um treinamento. Eu tive esse treinamento no Japão. No final das minhas práticas monásticas, nós trabalhamos muito com o que é discriminação e preconceito. E ele vem de pessoas fracas, amedrontadas. A pessoa que não tem medo não discrimina, não exclui. Pelo contrário, ela sabe que ela vai ter mais parceiros, mais amigos. E não que nada a ameaça. Aquele que discrimina contra mulheres, contra negros, contra homossexuais, o que são? São pessoas medrosas. Hoje mesmo no encontro que eu tive, falaram sobre cotas. E aí?
todas as mulheres, eram 3 mulheres conversando, elas falaram, somos a favor das cotas, porque quando ainda há discriminação, nós precisamos ter cotas, mas ter cota não significa que você vai pôr uma pessoa incapaz no lugar só porque ela é negra ou porque é mulher. E tinha uma delas que disse assim, pois é, uma vez eu tive uma promoção no lugar que eu trabalho e disseram para mim, porque precisava das cotas de mulheres nessa promoção. Ela disse, não, que isso, é porque eu tive méritos. Então vocês querem dizer que as cotas vão tirar os méritos das pessoas, a capacidade de trabalho? Não. Você dá cotas para que pessoas com capacidade trabalhem nesse lugar. Não é só porque é um negro, não é só porque é uma mulher, mas é porque tem condições, ou cadeirante, de uma senhora que era cadeirante lá. Então, como a inclusão é daqueles que podem ser incluídos porque tem capacidade. Não é só porque está numa cadeira de rodas que imediatamente vai ter um cargo numa empresa. Tem que estar na cadeira de rodas, mas tem que entender do assunto. Tem que ter capacidade mental, intelectual para trabalhar. É a mesma coisa. E aqueles que são contra, os que têm medo, os que são fracos, os que estão achando que vão tirar o emprego deles, porque que não querem competição, né? Porque então, eu vou perder, e esses começam a falar mal. Lá, hoje, pelo menos, que era um congresso de shopping centers, né, de todo o Brasil, a conclusão que se chegou é que as cotas são muito importantes neste momento. E a gente espera que no futuro não precise mais. Para conviver até com a diferença. Pois é. Entender, conviver. Eu acho que eu preciso dar aula. Tá bom. Só um pouquinho, cara. Duas questões que eu queria fazer. Primeiro, ainda, você falou o tempo todo aí uma líder espiritual, a religiosidade. Em muitos casos, tem se criticado líderes espirituais e religiosos por manifestarem opiniões políticas. Política e religiosidade são opostos, se chocam ou caminham juntos? Imagine só, né? Vamos pensar na história da humanidade, né? Vamos pensar como dizia-se que os reis, os imperadores tinham poder divino. Desde quando a religião esteve separada do Estado? Aqui no Brasil, por exemplo, ainda a gente tem em todos os tribunais de justiça um crucifixo. O que significa isso? Isso não é Estado laico. Isso é um Estado cristão, né? Então, são coisas para a gente pensar. Até poucos anos atrás, nem muitos séculos atrás, o Estado brasileiro era um Estado cristão, católico, apostólico romano, né? Então, nós estamos criando agora um Estado laico, ainda nem todos são esse Estado laico. Agora, quando a gente fala de budismo, tem pessoas que falam assim, existe um budismo que é engajado socialmente. Eu falei, se é budismo, é engajado socialmente. Vamos pensar no personagem histórico, Shakyamuni Buda, que era um príncipe, que era filho de uma elite. O que ele faz? Ele vai viver como morador de rua. Ele é um filósofo, e na época, na Índia, até hoje são assim, os filósofos moravam na rua. E neste morar na rua, ele vai encontrar a velhice, a doença e a morte. E ele vai perceber que isso pode acontecer com ele e com qualquer pessoa. Ele vai procurar um caminho que seja minimizar sofrimento, entender o que é vida e morte, se pode haver menos sofrimento no mundo. E quando ele se torna monástico, que ele tem a sua experiência mística, de a percepção que somos a vida da Terra e do cosmos, e que todos fazem parte disso, ele começa a acolher na sua ordem todas as pessoas. Ele não discrimina por castas sociais. Então ele é um grande revolucionário para todo o pensamento hinduísta de castas, onde as pessoas das castas, fora das castas, né, ficam sentados esperando, até hoje, ficam sentados esperando morrer, porque na próxima vida vai ser melhor. Ele dizia, não, é nesta vida. E Gandhi vai falar a mesma coisa depois. Diz assim, nós temos que empoderar as pessoas, porque elas têm direito à alimentação, saúde, trabalho e educação. E não é dizer, você não tem direito porque você nasceu um ser inferior e vai ficar morrendo aí no fundo do mato, rezando para morrer, quando nascer melhor. Isso não existe. Então, todo o budismo é engajado socialmente no fato de que queremos que todos os seres se elevem. E Buda ia dizer uma coisa importante na época dessa divisão de castas que é da Índia, né? Diz assim, o Brahmane, o religioso, era considerado o topo da pirâmide social. Ele diz, você é tão Brahmane quanto forem seus pensamentos, ações e palavras, e não por ser filho de Brahmane. Já era uma crítica a muitos filhos de Brahmanes que não eram Brahmanes. Então não é só de quem você é filho que faz de você um ser especial, é se você realmente se torna esse personagem.
Se você absorveu esses ensinamentos, esses princípios e vive por eles. Tanto que ele vai dizer, ele pegou várias pessoas que eram desses chamados outcasts, né, dos párias, e vão ser monges. E ele vai ser acima daquele que pode ser um rei que chegou depois. Então nós vamos ter paridade, equidade, não igualdade, porque isso é uma palavra que eu não acredito, que nós somos iguais, não somos. Seres humanos não são iguais, cada um de nós é único, mas nós temos equidade, mesmo valor, mas iguais não. Nós nos reconhecemos, nos percebemos de qualquer cultura, de qualquer povo, mas cada um de nós tem características muito específicas e um olhar muito específico para a realidade, das nossas experiências, da nossa genética e das nossas experiências de vida. E por isso que eu não acredito em braço de força. Eu penso melhor que você, eu vejo melhor que você, não. Eu vejo deste ponto de vista, você vê deste. Que interessante. Deixa eu olhar um pouquinho do seu lado e ver como é que é, em vez de querer lutar contra. Eu acho que esse é o ponto principal do que eu acredito que nós temos que construir agora. Essa ponte de comunicação entre os pensamentos opostos e ver que em muitos lugares eles não são tão opostos. Se a pessoa verdadeiramente quer o bem do Brasil, se a pessoa verdadeiramente quer o bem e o crescimento dessa nação, nós vamos ter primeiro isto com a primeira coisa que nos une. E o respeito que deve unir aqueles que se candidatam, porque estão todos querendo a mesma coisa. Podemos ter políticas diferentes, né? Meios expedientes diferentes, mas se temos juntos esse propósito, temos que nos respeitar. E esse desrespeito é que eu não posso entender como um caminho. Esse é o não caminho. Esse é dar força àquilo que é maléfico, dar poder àquilo que não devia ter tanto poder. Quando a gente pode construir, nós estamos dando muita força àquele que só destrói. Então a gente quer destruir o outro, quer destruir o outro. Não, destruir o outro não, é construir junto. Mesmo com diferenças. Como é que nós apoiamos aqui e ali para que seja benéfico para o maior número? Quando for benéfico para o maior número de seres, é benéfico para nós. Nós estamos incluídos nisso. Mas se eu pensar só o que é bom para mim, eu vou perder. E é isso que às vezes acontece. Eu espero sim, como diz o Cortella, de esperançar, de querer que aconteça e fazer com que aconteça, que a gente rapidamente construa essas pontes e essas polaridades sejam minimizadas para que possamos nos respeitar e que o melhor possa acontecer para todos nós, se não já daqui a pouco. Muito bem. Muito obrigada, então, Moja. Não sei se quer falar mais alguma coisa. Obrigada a vocês, fiquei muito contente que vocês me chamaram aqui. Muito feliz de conhecer Tutameia. Espero que, vou pôr nas minhas redes sociais, espero que o maior número de pessoas possa acompanhar seu trabalho. Fiquei muito feliz em vê-los e estar com vocês aqui. Que bom. E aí todo o material, né, Rodolfo? Isso, todo esse material vai estar disponível, essa entrevista. Você pode ver, rever no nosso canal de vídeo, no YouTube, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena. Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas, e no nosso site, Tutameia, cujo endereço é tutameia.jor.br. E agora a gente se encaminha para o final, para o nosso bordão de encerramento, é um bordão poético que a Eleonora vai apresentar. É o contrapoema do Augusto de Campos, contrapoema Lula Livre, que está entrando na telinha agora. Lula Livre.